Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Hoje eu quero falar sobre esse trabalho aí que usou o kefir como, vamos dizer assim, um pós-treino para pessoas que sobreviveram ao câncer e treinaram regularmente durante 12 semanas, né? Então, o título do trabalho é Kefir é uma bebida de recuperação do exercício viável para sobreviventes do câncer, matriculados ou engajados num programa de exercício estruturado. Então, tem algumas coisas interessantes para falar do trabalho para poder até entender os resultados, né, algumas coisas que ele dá de resultado. Então, por exemplo, ele comenta, né, que só no ano de 2020 se esperava que pelo menos 1.800.000 novos casos de câncer surgiriam nos Estados Unidos. E aí ele fala que uma das causas subjacentes ao câncer é a inflamação não resolvida, ou seja, que é a inflamação crônica, tá? E aí, a gente vai entender por quê, porque ele mede essas células, ele começa a falar de monócitos, né, que é aquela célula que fica no sangue, depois se instala no tecido, como por exemplo macrófago, mas ele fala que tem, segundo a proteínas de membrana, os CDs, né, tem três tipos de monócitos, tá? Então, usando o receptor a proteína CD14 para LPS e a CD16, que é receptor da parte de Fc gama, né, receptor Fc gama, que é para a parte Fc da IgG, hemoglobina IgG. Então o CD16 é o receptor, né, Fc gama R3, tá? Então ele fala que conforme esses dois tipos aí de CD, tem o clássico, que é 80 a 70 a 80% dos monócitos, então é um CD14++, C16 menos, né? Então ele tende a não ter perfil, faltar perfil inflamatório, a não ser que ele esteja estimulado, tá? Tem os intermediários, são CD14++, CD16, né? Quando você coloca lá na citometria de fluxo, é essa identificação. 4 a 10% são anti-inflamatórios. E aí você tem os não clássicos, que são CD 14 C16 Esses são 8 a 15%. E aí, esses são conhecidos por serem inflamatórios. E é importante destacar que os monócitos inflamatórios estão associados com um crescimento ou sobrevivência de célula tumoral e metástase, tá? Então ele vai verificar isso aqui em caras que estão tomando o kefir, tá? Não kefir. E aí ele fala que, né, que, claro, quimioterapia e radioterapia são importantes no tratamento do câncer, mas que elas têm efeitos colaterais, e aí vai falando, né, que tem vários efeitos, efeitos colaterais, e que um dos efeitos colaterais deles é justamente a questão da desbiose, né, acaba afetando muitas vezes aí a, o, microbi, a, o microbioma, e aí, a consequência da quimio e da rádio vai ser uma diminuição do número de diversidade das bactérias boas e, por outro lado, um aumento no número e na diversidade das bactérias patológicas, tá? E aí ele vai dizer que também que a desbiose está ligada à mucosite, e essa mucosite está ligada à dor, hemorragia, disfagia, desnutrição e infecção. E a infecção, você vai usar antibiótico e vai piorar mais ainda o microbioma. Então, tudo isso para dizer, por exemplo, que existem poucas formas de lidar com essas repercussões negativas, né, eh, na parte intestinal. E ainda ele fala que essas repercussões negativas todas vão acabar fazendo com que bactérias, junto dessa infecção, né, aumentou as patológicas, na desbiose, bactérias gram-negativas vão conseguir aumentar, enfraquecer lá a permeabilidade intestinal, vão passar o seu LPS para a circulação, e esse LPS circulante é um outro fator para desregular o sistema imune e aumentar ainda a questão da inflamação crônica, tá? Então, um microbioma saudável pode melhorar a efetividade de algumas quimioterapias, né? Então, ou seja, quimioterapia rádio causa desbiose leva a mudança de perfil de bactéria para o perfil negativo, esse perfil negativo, entre outras coisas, produz LPS vai tá extravasando lá a mucosa intestinal que perdeu a sua permeabilidade em função da própria inflamação, isso é ruim, que vai ativar mais ainda a inflamação crônica do câncer, ou seja, todo esse círculo vicioso aí, tá? E ele fala, olha, são conhecidos poucos agentes que ajudam aí, né,
manter a saúde da microbiota, do microbioma intestinal, embora não seja exatamente o mesmo termo, no tratamento do câncer. Ele fala que um é o exercício, que está ligado inclusive à melhora da microbiota, e a outra seriam os probióticos. Então a ideia de combinar o exercício e o probiótico seriam duas abordagens importantes aí para a saúde do intestino, uma viabilidade do microbioma no câncer, né? E aí ele fala que em termos de probióticos, uma coisa interessante é que ele tenha bastante variedade, números e quantidade de filos de bactérias boas para ajudar. E aí ele fala do kefir, que é uma bebida fermentada do leite, que difere de outros produtos fermentados, porque lá ele é feito com uma cultura robusta em termos de quantidade e combinação, tanto de tipos de bactéria como de tipos de levedura, que são as que ficam numa exo, né, numa camada, numa matriz de exobactéria, ou seja, as próprias matriz de polissacarídeo que provavelmente esses micro-organismos liberam, tá? E aí, então, ele vai falar, né, que só para algumas comparações de kefir, então ele fala, para mim, o iogurte comercial tem cerca de 100 milhões de unidades formadoras de colônia por grama. Uma pílula de probiótico tem não mais que 10 bilhões. E ele fala que o kefir, na mesma quantidade, tem mais de 1 trilhão de unidades formadoras de colônia de bactéria por grama. Tá? Então, que além disso, ele também tem subprodutos do metabolismo bacteriano, de leveduras, tem peptídeos biologicamente ativos, ou seja, ele supõe então que o kefir possa ser uma boa em função de todas essas características aí que a gente está falando. E aí ele fala de indivíduos que mais 40 anos que tinham sido submetidos à quimioterapia pelo menos nos últimos 2 anos, né? 24 pessoas, 9 homens, 15 mulheres. Eles tomaram lá 226,8 gramas de kefir, 8 onças, tá? Após a sessão de treino durante 12 semanas, não mais do que meia hora depois, tá? E aí eles falam, faz questionário de qualidade de vida, depressão, de estresse gástrico. O que é esse estresse gástrico, né? Urgência para defecar, náusea, refluxo, estômago estufado, câimbras abdominais ou flatulência, tá? A desbiose foi medida pela LPS, a inflamação sistêmica pela L6 e pelo CRP, circulante L6 do monócito de cultura, tá? Ele também avaliou os fenótipos de monócitos, tá? Não linfócitos, que eu falei, monócitos, por isso aqueles 3 tipos que foram comentados no começo. E produção de citocinas desses monócitos em cultura. E ele fala que cada sessão de treinamento, que eram 3 vezes por semana, era 60 minutos, sendo 20 de aeróbio, 30 minutos de força, equilíbrio e 10 de flexibilidade. Ele não detalha os exercícios, tá? E aí os pacientes também tinham vários tipos de câncer aí que participaram, que sofreram, né? Mama, próstata, endométrio, cólon, adenocarcinoma da junção gastroesofágica, mieloma múltiplo, carcinoma de células escamosas das tonsilas, né? Das tonsilas palatinas. E aí ele vai ali para os resultados, tá? Então ele vê aqui, né, idade, qual que era, já te falou homens, alturas, conforme o grupo ele fez um grupo controle e um grupo kefir, né? Tempo desde o tratamento, quem fez quimioterapia, quantos fizeram rádio, combinação dos dois, e tempo que eles estavam treinando no começo do estudo. E aqui, a primeira coisa que mostra é que o grupo que fez uso do kefir, pós-treinamento, teve um aumento da massa magra, o grupo controle também teve com treinamento, mas o grupo com kefir teve significativamente a mais que o próprio controle e que o próprio grupo controle, né? Seu próprio controle intergrupo, mas também o grupo controle que não tomou nada, tá? E as outras coisas não diferiram, né? Força, nem o VO2 não diferiu. Todos aumentaram, mas aumentaram em relação aos seus próprios controles, mas o kefir não foi superior ao controle, tá? E aqui também é a mesma coisa, para o leg press, para puxada, né? E pro, se não me engano, supino, né? Chest press. Então, não teve diferença. E vamos lá, então. Agora aqui, esse é o Back Depression Inventory, que é o inventório de DEC, né? De depressão. Você vê que aqui, os indivíduos... Então, nesse grupo, ele fala que a maioria tinha uma depressão leve, 2 moderados, mas aqui o grupo que fez uso do kefir teve uma diminuição desse score aí, desse índice, inclusive
significante em relação ao grupo controle. Opa, um tempo. A mesma coisa aqui para o índice de fadiga, ó, uso de quem fez kefir, índice de fadiga depois de 12 semanas, de estresse gástrico também, dentro daqueles índices, LPS, tá? LPS sérico, ou seja, menos bactéria extravasando. Lembra que o LPS sérico foi um índice aí de inflamação crônica, tá? Aqui, porcentagem de células imunes. Aqui ele está vendo, então, os monócitos. E aí ele vê que pessoas que fizeram uso do kefir tiveram mais monócitos. Tá, e daí? Inclusive, em relação ao grupo controle, quais foram esses monócitos? A gente viu que a maior parte, 70% a 80%, estão nos clássicos, né? Desculpa, dos clássicos. É aquele que só se inflama se for ativado. Olha aqui, maior no grupo kefir em relação, inclusive, ao grupo controle pós, né? Kefir pós, grupo controle pós. Os não clássicos, que são aqueles que geralmente são inflamados, estavam menor, né? Eu falei aqui que é o CD, eu não lembro de cabeça, né? Mas o não clássico, que é o CD 14 mais, CD 16 mais, né? Que é o, vamos dizer assim, prejudicial, vamos dizer assim, porque ele é inflamatório, estava mais baixo, inclusive mais baixo em relação ao controle pós, tá? Do grupo que não tomou nada, do controle mesmo. E intermediários aqui, ele foi menor, mas em relação ao só o seu pré, né? Eu chamei de controle em outros momentos, mas seria o seu pré, tá? Então, um outro índice aí de inflamação, eles cultivaram os monócitos, né? E aí verificaram a produção de interleucina 6. Então, menos interleucina 6 do grupo kefir em relação ao seu pré, né? E isso concorda com o fato que esses indivíduos aí tinham menos monócitos clássicos e também menos monócitos não clássicos, né? E até intermediário, porque o intermediário, se a gente lembrar, ele é anti-inflamatório, tá? Então, gente, o que esse trabalho fala, né? Ele basicamente ele demonstra aí que quem fez uso do kefir por 12 semanas teve um aumento de massa magra, teve uma redução na depressão, na fadiga, nos marcadores de estresse gástricos, no LPS circulante, no LPS circulante, que seria a inflamação crônica, teve uma diminuição na produção de interleucina 6 por monócito, e os 3 tipos de monócitos lá que a gente apresentou, aumentou mais o tipo não clássico, né? Diminuiu o tipo, vamos dizer assim, inflamatório lá, que seria, desculpa, aumentou o tipo clássico, que não estava ativado, diminuiu o tipo não clássico, que é aquele inflamatório, porque é ruim para o paciente com câncer, porque a gente viu que quanto mais monócitos não clássicos, esses inflamatórios, é pior, no sentido que está ligado a metástase, né, a surgimento de células, a sobrevivência das células cancerígenas. Então é isso, é um trabalho aí que está saindo no Medicine, foi aprovado no Medicine Science Sport Exercise, uma revista bastante conhecida aí, né, relevante na área do exercício, e aponta aí, de repente, uma estratégia interessante, porque ela, a própria revista, a própria artigo fala que não existe muitas opções aí de pós-treino para manter, vamos dizer assim, a parte intestinal saudável de microbiota de pessoas com câncer. É lógico que tem que mostrar aqui que aqui a gente está falando de sobreviventes, né? Pessoas que não estavam mais sofrendo essas quimioterapia ou radioterapia, né? Mas sofreram dentro do período de 2 anos, e isso mostrou, no caso, um benefício para eles. Então, aí abre uma oportunidade, uma porta aí para ser investigado. É um trabalho interessante, tá ok? Então, deixe seu like, né? Chame os amiguinhos aí, fale para eles que falando, cara, até estou ficando bem pirado, estou esquecendo o nome do meu portal, do meu canal, falando francamente com K,
como você já sabe, é mais fácil de achar, falando francamente, tá ok? Um grande abraço e até!